pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Medeiros, eu sou integrante do Salles e Medeiros Advogados, que é um escritório especializado em audiovisual e artes. Durante todos esses anos de trabalho, nós acumulamos uma grande experiência no acompanhamento de diversos tipos de projetos audiovisuais. Hoje nós vamos tratar sobre cuidados jurídicos para se filmar na Amazônia. As considerações iniciais que entendemos relevantes destacamos em 3 eixos principais. Primeiro, a questão do meio ambiente, e a questão de filmagem em terras indígenas, com povos indígenas, isso é um eixo. O outro eixo são cuidados básicos jurídicos que têm que ser observados, E o terceiro eixo seria a questão de prestação de contas relacionado ao que a gente chama comumente em custo amazônico, por todas as singularidades e regionalidades e identidades que a gente sabe que existem na região amazônica. Então isso serve tanto para projetos nacionais como projetos internacionais que têm parcerias de produção local ou mesmo coproduções com empresas estrangeiras que visem filmar na Amazônia. E isso independente da tipologia do projeto, seja ficção, seja uma série, ou um longa, um telefilme, ou projetos documentais. O primeiro eixo da questão do meio ambiente, a gente sabe que a Constituição Federal de 88 e diversas legislações infraconstitucionais prevêem uma série de requisitos para serem observados na questão da proteção ao meio ambiente e da proteção dos povos indígenas brasileiros, que no caso a gente tem, no âmbito da administração pública brasileira, a Fundação Nacional do Índio, que é responsável pela proteção desses direitos dos indígenas. A FUNAI, ela tem uma portaria de número 177 de 2006 que disciplina todas as regras e requisitos para se filmar em terras indígenas. Então, ou seja, quem participa de algum projeto que tem como escopo filmar em terras indígenas precisa observar todos esses requisitos previstos na legislação da FUNAI. Ou seja, tem que ter autorização formal da FUNAI, no qual o produtor ou produtora precisa entrar com um requerimento na FUNAI, juntando toda a documentação do projeto, toda a documentação do período do ingresso, qual é o intuito do projeto, se vai ter um intuito comercial, se não vai ter, qual é o período que vai ser exibido, onde vai ser exibido depois, se detém autorização das lideranças da terra indígena, do povo indígena, porque a gente sabe que os povos indígenas é que detém essa faculdade, esse poder de autorizar ou não. A FUNAI vai meramente ver se está preenchido esses requisitos legais. Então, além de toda essa formalização de documentos que tem que ser apresentados à FUNAI para aprovação, tem que ter a autorização da liderança indígena, atestado médico, a documentação de cada integrante que vai entrar lá, o histórico, o intuito. Se for feito contratos com os povos indígenas, a FUNAI também vai observar e vai intervir nesses contratos. Tudo isso para proteger o direito de imagem e o direito cultural e patrimonial dos povos indígenas, que a gente sabe que detém proteção constitucional. Então, para evitar qualquer tipo de utilização indevida ou de utilização fora da legislação quanto a esses conhecimentos e tradições dos povos indígenas, prevê toda uma série de requisitos. Então, quem tiver projetos que tenham como escopo filmar em terras indígenas precisam seguir toda essa legislação, que tem diversas obrigações legais e uma norma de conduta que tem que ser observada com assinatura de termo, de compromisso, de tudo, e isso vai ser fiscalizado pela FUNAI. A questão dos cuidados básicos seriam ter os termos de autorização de imagem dos personagens, seja no âmbito documental ou ficcional, fazer contrato com os profissionais que vão trabalhar no projeto, ter toda uma preocupação, de quando é dinheiro público, de editais públicos que tem uma série de exigências e normas de prestação de contas, é bom sempre ter essa preocupação contábil e legal de ter contratos e autorizações de imagem de todas as pessoas que estão participando do projeto, até para evitar futuros questionamentos, posteriores e mais problemas em prestação de contas. Em relação à prestação de contas, a gente sabe que a Amazônia, até por uma questão territorial, de ser a região do Brasil de maior espaço territorial, muitas vezes não é tão simples
como se filmar em outros locais. A logística é mais complexa, porque tem locais que não tem estradas, que para se filmar tem que pegar aviões, tem que pegar barcos, tem uma viagem muitas vezes de dias e dias, principalmente em locais de difícil acesso, em locais que tem as terras indígenas. Então, assim, isso é o que a gente chama custo amazônico, não só de profissionais que vêm de outras regiões para filmar na Amazônia, né, que tem todas as questões de passagem aérea, de hospedagem, mas esse custo de transporte e logística na própria região amazônica. Então tem que ter todo um cuidado, porque muitos locais não têm essa questão de nota fiscal, de ter essa facilidade de ter acesso a esse tipo de questão. Então, de onde seu projeto for aprovado, você tem que observar quais são as normas de prestação de contas relacionadas a essas questões em filmagem em locais de difícil acesso ou terras indígenas, para ver se existe algum tipo de orientação específica quanto a isso. Se não houver, obviamente, você deve acionar o setor de prestação de contas do ente que houve a aprovação do projeto para questionar como ficaria nesses casos. Então, gente, eu espero ter dado noções básicas e qualquer dúvida nós estamos à disposição.